A cada manhã, nascemos novamente. O que fazemos hoje é o que mais importa. Buda. Você acorda todos os dias e sente que está vivendo a vida de outra pessoa? Como se cada manhã fosse apenas uma repetição automática de ontem, sem propósito, sem direção, sem poder real sobre o que acontece? Se você respondeu sim, não está sozinho. Milhões de pessoas vivem nesse piloto automático existencial, sendo arrastadas pelos acontecimentos em vez de liderá-los. Mas há muitos anos atrás, um grupo de filósofos descobriu algo revolucionário. Amanhã é o campo de batalha onde se decide o resto do dia. E eles desenvolveram 15 hábitos que podem transformar qualquer pessoa comum em alguém mentalmente invencível. Hoje você vai descobrir esses segredos estoicos que imperadores como Marco Aurélio usavam para governar impérios, que escravos como Epicteto usavam para encontrar liberdade interior e que pensadores como Sêneca usavam para navegar pelos piores momentos da vida humana. Aviso, esses hábitos não são para quem quer uma vida fácil, são para quem quer uma vida real. Primeiro hábito. Decida o que está sob seu controle. Você tem poder sobre sua mente, não os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Marco Aurélio. A primeira respiração consciente do dia deveria vir com uma pergunta brutal. O que está realmente sob meu controle agora? Parece simples. É uma das distinções mais difíceis que existem. Você não controla o trânsito que te atrasa. Não controla a crítica que recebeu ontem. Não controla o humor de quem você ama. Não controla se vai chover, se o chefe vai estar de mau humor, se seus planos vão dar certo. Mas você sempre controla uma coisa, sua resposta. Imagine sua mente como uma casa. Todo dia, pessoas batem a porta com sacos de lixo emocional, julgamentos, expectativas, dramas alheios. Se você abrir a porta sem filtro, sua casa vira um depósito de problemas que nem são seus. Os estoicos aprenderam a dizer: isso não me pertence. Essa não é frieza, é sabedoria. É redirecionar sua energia preciosa para onde ela realmente pode fazer diferença. Prática matinal. Antes de pegar o celular, pergunte: o que depende de mim hoje? Foque nisso. Solte o resto. Segundo hábito, defina seu propósito para o dia. Se não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Lewis Carroll. A maioria das pessoas acorda e é imediatamente sequestrada pelo mundo. Notificações, e-mails, urgências alheias. Antes do primeiro café, o dia já foi roubado. Marco Aurélio, governando o maior império do mundo, encontrava tempo todas as manhãs para uma pergunta simples. Por que estou acordando hoje? Não para fazer uma lista de tarefas, para definir um eixo. Uma intenção clara que filtraria todas as decisões do dia. Pode ser algo externo, finalizar aquele projeto importante, ter uma conversa difícil, mas necessária. Pode ser algo interno, praticar paciência, exercitar gratidão, manter presença no caos. O que importa é que seja seu. Porque viver sem propósito é navegar sem bússola. Você se move, faz barulho, até chega em algum lugar. Mas no fundo está à deriva. Prática matinal. Qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, tornará este dia significativo? Escreva. Carregue essa intenção. Terceiro hábito. Escolha um desconforto voluntário. Pratique a pobreza, vista roupas simples, coma pouco e pergunte: é isso que eu tanto temia? Sêneca. Vivemos na era da conveniência absoluta. Um clique resolve tudo. O preço? Mentes frágeis que desmoronam no primeiro obstáculo real. Os estoicos sabiam de algo que poucos hoje aceitam. O conforto contínuo não fortalece, enfraquece. Por isso, praticavam o desconforto voluntário. Não como castigo, mas como treino silencioso para quando a vida não perguntasse se estavam prontos.
banhos frios quando a alma pede conforto, levantar cedo quando o corpo quer ficar na cama, jejuar quando há abundância, calar quando tudo em você quer gritar. Cada pequeno desconforto escolhido é um degrau em direção à sua força interior. A vida vai te colocar de joelhos com perdas, doenças, traições. Nesses momentos, quem nunca treinou na paz quebra, mas quem endureceu a mente voluntariamente caminha firme na tempestade. Prática matinal. O que posso fazer hoje que seja difícil, mas necessário? Faça. É seu campo de treino diário. Quarto, hábito. Visualize o pior cenário possível. Prepare-se para tudo. Se a sorte te surpreender com bênçãos, seja grato. Mas se o destino te testar, não seja pego desprevenido. Sêneca. A maioria vive com medo do futuro, daquilo que pode dar errado. Esse medo sutil paralisa, impede de agir, de tentar, de viver plenamente. Os estoicos tinham uma prática poderosa. Premeditatio malorum, a premeditação dos males. Antes de enfrentar o dia, sentavam em silêncio e imaginavam tudo que poderia dar errado. Não por pessimismo, mas por preparo. E se hoje eu for criticado? E se aquele plano falhar? E se eu receber uma má notícia? E então, sem desespero, contemplavam. Como eu escolheria reagir? Com pânico ou com firmeza? Essa prática muda tudo. O que nos destrói não é a dor em si, mas a surpresa diante dela. A ingenuidade de esperar só dias bons. Visualizar o pior não atrai tragédias. Dissolve o terror que elas têm sobre você. Prática matinal. Imagine 3 coisas que poderiam dar errado hoje. Visualize sua melhor resposta. Sinta a calma que vem dessa preparação. Quinto hábito. Lembre-se de que você vai morrer. Você vai morrer. E ainda assim, continua adiando o que importa. Marco Aurélio. A morte não é tabu para os estoicos. É uma mestra. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não é pensamento mórbido. É a lembrança mais poderosa do que realmente importa. Você não tem 1000 vidas. Tem essa. E talvez nem ela inteira. Talvez não veja outro pôr do sol. Essa consciência da finitude transforma tudo. Cada minuto gasto em fúria, ego, distração é um minuto que não volta. Cada conversa pode ser a última. Cada gesto carrega peso de eternidade. Quem contempla a morte aprende a valorizar a vida real. Não a vida ruidosa, cheia de excessos, mas aquela que está no olhar sincero, na presença verdadeira, na coragem de amar sem garantias. Prática matinal. Se hoje fosse meu último dia, eu viveria como estou vivendo agora. Se não, mude algo. Hoje, sexto hábito. Pause entre o estímulo e sua resposta. Você não pode controlar os eventos, mas pode controlar sua resposta a eles. Epicteto. Vivemos num mundo que nos empurra para o imediato. Tudo exige reação instantânea. E antes mesmo de entender o que sentimos, já falamos, já ferimos, já explodimos. Mas entre o que te acontece e o que você faz, existe um espaço sagrado. A pausa. Quantas vezes você disse algo no calor do momento e se arrependeu depois? Quantas vezes a emoção passou em minutos, mas o estrago durou anos? A pausa não é para reprimir o que sente, é para escolher como agir com consciência. Eu senti o que você me mostrou, mente, mas quem decide sou eu. Força não é reagir mais rápido, é pausar antes de agir. É ser atravessado pela raiva e ainda assim escolher a lucidez. Prática matinal. Quando algo te irritar hoje, respire 3 vezes antes de reagir. Observe a diferença. Sétimo hábito. Abandone a necessidade de aprovação. Não busque a admiração dos outros. O elogio humano é incerto, superficial. Sêneca. Fomos condicionados desde cedo a buscar validação externa, curtidas, elogios, reconhecimento. Confundimos amor com aprovação, valor com aceitação alheia. Mas a aprovação externa é volátil.
Hoje você é aplaudido, amanhã ignorado. Se viver à espera de palmas, viverá em permanente oscilação. Viver buscando aprovação é viver sob o olhar do outro. É adaptar suas palavras, sonhos e escolhas ao gosto coletivo. Aos poucos, isso mata sua autenticidade. Os estoicos sabiam, a verdadeira paz não nasce da aceitação alheia, mas da coerência consigo mesmo. Isso não é arrogância, é maturidade, é saber que você não controla o que pensam de você, mas pode controlar sua fidelidade aos próprios valores. Prática matinal. Estou sendo fiel ao que acredito mesmo que ninguém aplauda. Faça suas escolhas baseado nessa resposta. 8º hábito. Escreva suas reflexões. Toda manhã me lembro. Encontrarei hoje ingratidão, egoísmo, agressividade. Mas não perderei a calma nem a virtude por isso. Marco Aurélio, governando um império, encontrava tempo diário para escrever. Não para a fama póstuma, mas porque sabia que o caos externo só pode ser enfrentado com clareza interna. A escrita organiza o caos mental. Quando você escreve sobre o que sente, cria distância entre o estímulo e a reação. Pensamentos que pareciam gigantes se tornam menores no papel. Emoções ameaçadoras se dissipam quando nomeadas. O diário estoico não é registro de eventos, é ferramenta de transformação. Perguntas para orientar sua escrita. O que fiz ontem que foi digno de quem quero me tornar? Onde deixei as emoções me dominarem? Como posso ser melhor hoje? Prática matinal. Escreva por 5 minutos, sem filtro, sem beleza. Só verdade crua sobre sua jornada interior. 9º hábito. Comece com gratidão real. Não é pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais. Sêneca. A maioria acorda pensando no que falta, nos sonhos não realizados, no dinheiro não ganho, na vida não vivida. Essa mentalidade de escassez contamina todo o dia. A gratidão estoica não é positividade superficial, é consciência profunda. Aquilo que você tem hoje já foi, em algum momento, tudo o que você queria. Sua saúde, liberdade, cama quente, tudo isso são bênçãos que a mente inquieta aprende a ignorar. A gratidão reposiciona o foco. Em vez de partir da carência, você parte da abundância. Isso muda o tom de todas as decisões do dia. Quando você está verdadeiramente grato, o sucesso alheio não te ameaça. As conquistas dos outros não te diminuem, porque você sabe que sua vida já tem valor. Prática matinal. Liste 3 coisas pelas quais é grato. Sinta genuinamente. Carregue esse sentimento. 10º hábito. Silencie a reclamação. Ao acordar, já me preparo para encontrar dificuldades, e mesmo assim, escolho manter a serenidade. Marco Aurélio. O modo como você começa o dia é o solo onde tudo vai crescer. A maioria acorda reclamando do despertador, do cansaço, do trânsito, da agenda. A primeira respiração consciente já carrega negatividade que se espalha por todas as horas seguintes. Quando você reclama logo ao acordar, sua mente entra em modo de escassez. Tudo vira problema. O café demora, reclama. O e-mail chega, reclama. Você se torna vítima de tudo. Evitar a queixa nas primeiras horas é um treino de realinhamento. É escolher o que alimentar, o que funciona ou o que falta, soluções ou problemas, gratidão ou irritação. Reclamar te enfraquece, aceitar com serenidade te fortalece. Prática matinal. Observe seus primeiros pensamentos. Interrompa o impulso de resmungar. Escolha algo pequeno para valorizar. 11º hábito. Discipline sua voz interior. Não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Epicteto. A forma como você se fala molda seu destino. Se dentro de você ecoam palavras duras e desmoralizantes, nenhum elogio externo será suficiente. A linguagem interna é invisível, mas seus efeitos são imensos.
Você não consegue. Você sempre estraga tudo. Você é fraco. Essas vozes não são fatos. São hábitos mentais que podem ser transformados. Dominar a linguagem interna significa ser justo consigo mesmo. Falar com a mesma compaixão que teria com um amigo, com a mesma firmeza que teria com alguém que ama. Prática matinal. Observe como você se fala. Substitua a autocrítica destrutiva por perguntas orientadoras. O que posso fazer com o que tenho hoje? Como posso agir com coragem, mesmo sentindo medo? 12º hábito. Transforme obstáculos em treino. O que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Marco Aurélio. A maioria vê obstáculos como castigos do destino. Os estoicos viam como campo de treino da alma. O obstáculo não é um muro, é um degrau. Não é o fim do progresso, é onde o progresso acontece, porque não é na facilidade que o caráter se forma, mas na resistência. A raiva que sente pode ser treino de paciência. A frustração pode exercitar a aceitação. A falha pode iniciar uma humildade mais profunda. Cada obstáculo carrega um convite oculto, o de praticar uma virtude. Prática matinal. Que desafios posso enfrentar hoje? Que virtudes eles me permitem cultivar? Veja cada dificuldade como seu professor disfarçado. 13º hábito. Pratique o silêncio como força. Temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Ouvir é 2 vezes mais importante que falar. Epicteto. Há uma força que não precisa gritar para ser sentida. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, os estoicos escolhiam ouvir. Sabiam que muitas vezes a sabedoria não está em dizer o que pensa, mas em saber o que vale a pena ser dito. O silêncio não é ausência de ação, é escolha consciente. É o espaço onde a mente respira antes de agir, onde a emoção se acalma antes de explodir. Há situações em que o silêncio vale mais que 1000 argumentos. Prática matinal. Escolha um momento hoje para escutar verdadeiramente alguém, sem interromper, sem julgar. Sinta o poder contido nesse gesto. 14º hábito. Mantenha a disciplina sem motivação. O que está de acordo com a natureza humana é agir com virtude, mesmo quando não sentimos vontade. Marco Aurélio. Todos querem resultados. Poucos querem a rotina. Esperamos por motivação como quem espera sol em dia nublado. Mas a motivação é frágil, volátil. É na disciplina que se constrói uma vida firme. A grandeza não vem de explosões de inspiração, mas da constância silenciosa. É nos dias comuns, cinzentos, sem vontade, que se constrói o verdadeiro caráter. A disciplina te liberta da tirania do não estou com vontade. Quando você age apesar da ausência de motivação, algo muda. Você confia mais em si mesmo porque percebe que é capaz de seguir mesmo no vazio. Prática matinal. Identifique uma ação importante que não quer fazer hoje. Faça mesmo assim. Cada ato de disciplina é um voto na pessoa que quer se tornar. 15º hábito. Termine com revisão e humildade. Todas as noites, analiso minhas ações e pergunto: onde fui melhor que ontem? Onde me perdi? Sêneca. A noite tem algo de sagrado. Quando o mundo se cala, não há onde se esconder. Você se encontra com aquilo que é impossível evitar. Você mesmo. Sêneca descrevia esse ritual com naturalidade. Todo final de dia revisava suas ações, analisava pensamentos e reações, perguntando com honestidade: onde escolhi o certo? Onde escolhi o fácil? Não é exercício de culpa, é compromisso com a lucidez. O dia que não é refletido se perde, e dias perdidos se acumulam até que a vida inteira vire um borrão de repetições inconscientes. A revisão noturna transforma cada erro em lição, cada conquista em base sólida. Prática noturna. Fui a pessoa que gostaria de ser hoje? Se sim, celebre com humildade. Se não,
Planeje com firmeza o que pode fazer diferente amanhã. Estes 15 hábitos não são teoria. São tecnologia testada por 2.000 anos das mentes mais resilientes da história. Marco Aurélio usava isso para governar um império em crise. Epicteto usava para encontrar liberdade na escravidão. Sêneca usava para navegar política, riqueza e exílio com a mesma serenidade. Não porque tinham vidas fáceis, porque tinham mentes preparadas. A pergunta não é se você tem tempo para esses hábitos. A pergunta é se você tem tempo para continuar vivendo sem eles. Cada manhã você tem uma escolha: acordar e ser arrastado pelo mundo ou acordar e liderar sua própria vida. Os estoicos escolheram liderar. E você?